tema desta aula é a divisão de fração. E aí, Marivaldo, dá para dividir frações? Dá. Como é que a gente faz isso? Então, este é o tema da aula de hoje. Então, vamos lá. Eu quero dividir uma fração por outra fração. Como assim? Eu tenho a fração 2/3 e quero dividir pela fração 5/7. Como é que faz isso? A gente segue rigorosamente a regra de divisão de fração. E o que é que essa regra diz? Para dividir fração, devemos conservar a primeira fração, ou seja, repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Inverso da segunda fração? O que seria o inverso da segunda fração, Marivaldo? Quem é o numerador passa a ser o denominador. Quem é o denominador passa a ser o numerador. Como assim? O inverso de 5/7 corresponde a 7/5. Ou seja, ao dividir frações, na realidade, a gente vai acabar realizando uma multiplicação. Então, vamos concluir isso aqui? 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Como não tem nenhum divisor comum de 14 e de 15 diferente de 1, então essa é uma fração irredutível. Então, quanto é que dá? 2/3 dividido por 5/7, 14/15. Vamos ver um outro exemplo. Vamos pegar aqui 3/4 e vamos dividir por 1/12. Então, vamos lá. O que é que a regra diz? Eu tenho que conservar a primeira fração, ou seja, repetir a primeira fração e multiplicar pela segunda fração invertida. Como assim, Marivaldo? Quem é o denominador passa a ser o numerador, quem é o numerador passa a ser o denominador. Como assim? Não é 1/12? Então, ó, 1 vai para o denominador e o 12 sobe para o numerador. E agora eu tenho uma multiplicação. Vamos lá? 3 vezes 12, 36. 4 vezes 1, 4. Mas, Marivaldo, dá para dividir 36 por 4? Dá 9. Exatamente. Então, 3/4 dividido por 1/12 corresponde a 9. Mais um exemplo. Vamos pegar aqui 5/4 e eu quero dividir por 3/2. O que é que a regra manda fazer? Conserva a primeira fração, ou seja, repete a primeira fração e multiplica pela segunda fração invertida. Ou seja, 3 é o numerador e o 2 é o denominador. Eu vou inverter. Ou seja, 2 agora é o numerador e 3 é o denominador. E sempre eu vou cair numa multiplicação. Ou seja, agora eu vou multiplicar. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 3, 12. Marivaldo, 10 é um número par e 12 também é um número par. Traduzindo, 10 é divisível por 2 e 12 também. Ou seja, 10/12 não é uma fração irredutível, é uma fração redutível. Então, vamos simplificar. 10 dividido por 2 vai dar 5, 12 dividido por 2 vai dar 6. Ou seja, 5/4 dividido por 3/2 corresponde a 5/6. Agora eu quero dividir uma fração por um número inteiro. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu tenho 3/4 e eu quero dividir por 2. E aí, Marivaldo, agora eu não tenho duas frações. Eu tenho uma fração e tenho um número inteiro. Sem problema. O 2 eu posso escrever como 2/1. Agora eu tenho duas frações. E eu vou seguir rigorosamente a regra. O que é que eu devo fazer? Conservo a primeira fração, ou seja, repito aqui a primeira fração
e multiplico pelo inverso da segunda fração. Ou seja, a fração é 2 sobre 1. Ou seja, 2 é o numerador e 1 é o denominador. Eu inverto. Ou seja, o 1 passa a ser o numerador e o 2 o denominador. E agora eu resolvo a multiplicação. 3 vezes 1 é igual a 3. 4 vezes 2 é igual a 8. 3 e 8 são primos entre si, ou coprimos. Ou seja, o único número inteiro que é divisor de 3 e divisor de 8 é o número 1. Então, não tem mais nenhum número que eu possa usar para simplificar essa fração. Ou seja, 3 quartos dividido por 2 é igual a 3 oitavos. E agora eu quero dividir um número inteiro por uma fração. Como assim? Eu tenho aqui o número 5. E eu quero dividir por 3 meios. E agora, Marivaldo, eu não tenho duas frações, certo? Mas eu posso colocar um aqui embaixo do 5. Agora eu tenho duas frações. O que é que a regra manda fazer? Conserva a primeira fração e multiplica pela segunda fração invertida. Ou seja, o 2 é o denominador, passa a ser o numerador. O 3 é o numerador, passa a ser o denominador. E agora eu resolvo a multiplicação. 5 vezes 2 é igual a 10. 1 vezes 3 é igual a 3. Ou seja, 5 dividido por 3 meios é igual a 10 terços. Então vamos fazer mais um exemplo. Então eu tenho aqui 4 dividido por 7 quintos. Ou seja, traduzindo, eu tenho 4 sobre 1 dividido por 7 quintos. O que é que a regra manda fazer? Conservar a primeira fração e multiplicar pela segunda invertida. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 7, 7. Ou seja, 4 dividido por 7 quintos corresponde a 20 sétimos. Agora vamos ver algumas aplicações da divisão de fração. Primeiro exemplo, num tanque de combustível, 35 litros equivalem a 7 oitavos de sua capacidade. Qual é a capacidade desse tanque? Então vamos lá. 35 litros equivale a 7 oitavos da capacidade de um tanque. Qual é a capacidade desse tanque? E daí, onde é que a divisão entra nessa história? Vocês têm que começar a colocar na cabeça que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, 3 e multiplicar por 6, eu sei que dá 18. Se eu quero saber quem eu multipliquei por 6 para encontrar 18, basta eu pegar 18 e dividir por 6, que eu vou encontrar o número que eu multipliquei por 6 para encontrar 18. Ou seja, 18 dividido por 6 é igual a 3. O número que eu multipliquei 6 para encontrar 18 foi o número 3. Se eu quero saber qual o número que eu multipliquei por 7 para encontrar 35, basicamente, eu tenho que pegar 35 e dividir por 7. Aí eu vou encontrar 5. Por que eu multipliquei o número 7 para encontrar o número 35? 35 dividido por 7. Eu multipliquei o número 7 pelo número 5. Sim, Marivaldo, mas eu não entendi a lógica dessa história. E agora, eu sei que 35 litros equivale a 7 oitavos da capacidade de um tanque. Qual a capacidade do tanque? Quando eu falo que 35 litros corresponde a 7 oitavos da capacidade do tanque, quer dizer que eu pego 7 oitavos da capacidade do tanque e eu acho 35 litros. E daí eu ainda não compreendi. Se eu peguei a capacidade do tanque e multipliquei por 7 oitavos e achei 35 litros, se eu fizer o inverso, ou seja, se eu pegar 35 litros e dividir por 7 oitavos, eu vou encontrar a capacidade do tanque. Aí que está a história, que a divisão
é o inverso da multiplicação. Se eu multipliquei 7/8 pela capacidade do tanque e eu achei 35, se eu pegar 35 e dividir por 7/8, eu vou achar a capacidade do tanque. Divisão de fração. Eu devo conservar a primeira fração, que é 35. Então, 35 sobre 1. E multiplico pela segunda invertida. Ou seja, 7/8, 8/7. E aqui a gente pode simplificar. Observe, eu sei que 35 dividido por 7 é igual a 5. Então, vou pegar aqui, 35 e dividir por 7, eu sei que dá 5. E aqui eu vou pegar 7 e dividir por 7, que eu sei que dá 1. Olha como a conta fica mais fácil. Eu fiquei com 5 sobre 1 vezes 8 sobre 1. Repetindo, o que foi que eu fiz? Percebi que 35 era divisível por 7. 7 vezes 5, 35. Então, eu peguei 35 e dividi por 7, que deu 5. E peguei aqui 7, dividi por 7, que deu 1. Então, agora eu fico com 5 vezes 8 dá 40. 1 vezes 1 dá 1. 40 dividido por 1, 40. Então, qual a capacidade do tanque? 40 litros. Segundo exemplo, Ricardo está com 12 anos e tem 1/3 da idade de sua mãe. Qual é a idade dela? Marivaldo, divisão de fração está muito complicado. Não tá não, vou fazer alguns exemplos para você entender melhor. Ele diz que Ricardo tem 12 anos e Ricardo tem 1/3 da idade da mãe dele. Ou seja, se eu pegar 1/3 e multiplicar pela idade da mãe de Ricardo, eu vou achar a idade de Ricardo, 12 anos. Mas ele quer saber o quê? A idade da mãe de Ricardo. Então, o que é que eu vou fazer? A operação inversa. Como assim, Marivaldo? A operação inversa da multiplicação. E qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Eu peguei 1/3, multipliquei pela idade da mãe de Ricardo, achei a idade de Ricardo. Então, se eu pegar a idade de Ricardo e dividir pela fração, ou seja, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o que é que eu vou achar? Eu vou achar a idade da mãe de Ricardo. Agora, você só tem que lembrar o seguinte: 12 você tem que escrever na forma de fração. 12 sobre 1. Conservei a primeira fração. E agora eu multiplico pela segunda invertida. Qual é a segunda fração? 1/3. Eu vou inverter. Então, vai ficar 3 sobre 1. E agora, eu multiplico normalmente. 12 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 36. 1 vezes 1 dá 1. 36 dividido por 1, 36. Essa é a idade da mãe de Ricardo. A mãe de Ricardo tem 36 anos. Terceiro exemplo. Na minha festa de aniversário, vieram 15 amigos. Eles correspondem a 3/5 dos convidados. Quantas pessoas convidei? Marivaldo, eu ainda não peguei a lógica. Tranquilo, então vamos tentar aqui pegar agora nesse exemplo. Antes de mais nada, vamos pegar aqui uma situação. Eu quero saber uma fração de uma certa quantidade total. Por exemplo, eu quero saber 2/3 de 6. Então, o que a gente faz? A gente pega 2/3 e multiplica por 6. Ou seja, 6 vezes 2, 12. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3 corresponde a 4. Ou seja, eu queria saber uma fração, uma parte de 6. Então, eu multipliquei essa fração por 6. Agora, o que eu quero é o inverso. Eu tenho a parte, que corresponde à fração, ou seja, 4 corresponde a 2/3 de alguma coisa. No caso aqui eu sei que é de 6, mas vamos supor que eu não sei. Eu só sei que 4 corresponde a 2/3 de um certo valor. Qual é o valor?
eu simplesmente pego o 4 e divido pela fração. Repetindo, eu sei que 4 corresponde a 2/3 de uma certa quantidade. Que quantidade é essa? Ou seja, eu quero saber o total. 4 é 2/3 de qual quantidade total? Então, eu pego o 4 e divido por 2/3. 4 eu posso escrever como 4 sobre 1, ok? Divisão de fração. Eu conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. 2/3, 3/2. Então, continuando, 4 vezes 3, 12. 1 vezes 2, 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então, 4 corresponde a 2/3 de qual quantidade? De 6. Ou seja, eu tinha a parte e a fração que essa parte representa. E eu queria o total. Então, como é que eu procedo? Se eu tenho a parte e a fração que ela representa, como é que eu acho o total? Eu pego a parte e divido pela fração. Então, vamos aplicar? Ó, eu tenho 15 amigos que chegaram na minha festa. Eu sei que esses 15 amigos correspondem a 3/5 do total de amigos que eu convidei. Qual o total de amigos que eu convidei? Observe que eu tenho a parte de amigos e tenho a fração que essa parte representa. Se eu quero o total, o que é que eu devo fazer? Pego a parte e divido pela fração que ela representa. Lembrando que eu tenho 15 dividido por 3/5. E 15 eu posso escrever como 15 sobre 1. Divisão de fração. Conservo a primeira fração e multiplico pela segunda invertida. Ou seja, quem era o denominador, agora é o numerador. Quem é o numerador, agora é o denominador. E agora eu continuo aqui com a multiplicação. 15 vezes 5, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 75. Eu multiplico os denominadores. 1 vezes 3, 3. Então, eu fiquei com 75 dividido por 3. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 é igual a 6. Para 7, 1. Baixo 5. 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Ou seja, qual o total de amigos que eu convidei? 25 amigos.